Olá! A partir de agora você fica com o Nossa História, uma produção da TV Câmara em parceria com o Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Hoje você irá conhecer um pouco mais sobre a história de Senador José Bento. Quem foi essa figura? Qual a importância dele para a história e o desenvolvimento de Pouso Alegre? Ou até mesmo por que nossa praça principal leva o nome dessa personalidade? A resposta para todas essas perguntas você encontra aqui no Nossa História de hoje. José Bento Leite Ferreira de Melo nasceu em Campanha, Minas Gerais, em 6 de janeiro de 1785. Seu pai, José Joaquim Leite Ferreira, era de origem portuguesa e sua mãe, Escolástica Brandina de Melo, era natural de São Paulo. José Bento concluiu os primeiros estudos em sua terra natal e aos 22 anos mudou-se para São Paulo, pois desejava seguir carreira eclesiástica. Em 1809, foi ordenado sacerdote. Foi, nessa época, um dos intercessores junto ao bispo Dom Mateus pela criação da freguesia no povoado conhecido por Capela do Mandu, hoje Pouso Alegre. De sacerdote a político, ocupou cargos no legislativo do país. Foi vereador por mais de um período na Câmara Municipal de Campanha. Em 1821, foi eleito membro do Colégio Eleitoral de Minas Gerais. Posteriormente, ocupou um lugar na primeira junta administrativa da província. Foi eleito em 1826 deputado da Assembleia Geral do Império. Em 1830, iniciou sua segunda legislatura e, posteriormente, tornou-se senador em 1834, posto que ocupou até a sua morte. Nessa época, o cargo de senador era vitalício. Grande articulador político no extremo sul de Minas, defendia na corte os interesses comerciais políticos da elite econômica, social e política do extremo sul. José Bento foi criador, divulgador e maior defensor do Partido Liberal em Pouso Alegre e no sul de Minas. Em 1830, o padre José Bento fez imprimir o primeiro jornal de Pouso Alegre, o Pregoeiro Constitucional, que veio a ser o primeiro do sul de Minas e o quinto do estado. O jornal saía todas as quartas e sábados e era uma oposição ferrenha a Dom Pedro I. Durou apenas um ano. Sob sua direção, também foi publicado o segundo jornal, Recopilador Mineiro, em 1833. Idealizador, empreendedor, corajoso, incansável, criativo e ambicioso. Essas eram as características de Padre José Bento, um homem à frente de seu tempo. Prova disso foi como traçou de que forma seria o novo núcleo de povoamento da pequena vila então emancipada, com ruas e praças. Fez um trabalho de estruturação de como seria a cidade de Pouso Alegre, dirigindo pessoalmente o alinhamento das ruas, a disposição das casas e tudo quanto interessava à higiene e embelezamento da povoação. Assim descreveu Amadeu de Queiroz em seu livro O Senador José Bento. Além disso, em 1832, colocou o seu jornal à disposição para que fosse impressa a Constituição de Pouso Alegre, que foi uma tentativa da implantação de um novo governo através de um golpe de Estado. Ao final, a nova Constituição acabou sendo vetada pelos conservadores. Mais detalhes desse episódio vocês poderão conferir com o nosso entrevistado de hoje, o historiador Isaías Pascoal. Eleito senador em 1834, a atuação política de José Bento atraiu para ele o ódio de seus rivais do Partido Conservador. Depois de receber ameaças de morte, conforme afirma em seu testamento, o senador José Bento foi assassinado na tarde de 8 de fevereiro de 1844, quando seguia da vila para sua fazenda. Vou chamar agora o nosso amigo Mike para a leitura do trecho do testamento de José Bento que fala sobre essas ameaças de morte. Em nome de Deus, amém. Eu, José Bento Leite Ferreira de Melo, pároco colado desta freguesia de Pouso Alegre e senador do Império, filho legítimo do sargento-mor José Joaquim Leite Ferreira e de Dona Escolástica Bernardina de Melo, já falecida, estando de saúde e em meu perfeito juízo, mas temendo da morte, tanto mais de ser assassinado, por mandado do padre José Pedro de Barros, seu irmão Antônio de Barros Pereira e Melo,
e Julião Florencio Meyer, que há dias a esta parte procuram mandar tirar minha vida por causa de minhas opiniões políticas, de que tenho uma quase certeza, por uma revelação que me foi contada as circunstâncias para ser acreditada, e que a não refiro por não expor a vida da pessoa que por caridade fez a referida declaração. Faço este meu testamento para declarar a minha última vontade. Embora tenha sido padre, José Bento teve uma filha. Esta declaração também encontramos no seu testamento. Confira agora essa afirmação, quem foram os amigos testamenteiros de confiança de José Bento e os escravos que o serviram. Conta pra gente, Mike. Deixo meus testamenteiros. Em primeiro lugar, a meu irmão, padre Joaquim Daniel Leite Ferreira de Melo. Em segundo lugar, a meu amigo, o padre João Dias de Quadros Aranha. Em terceiro lugar, o meu mano Manuel Leite Ferreira de Melo. Em quarto lugar, o meu compadre, o coronel Inácio Gonçalves Lopes. Em quinto lugar, o meu compadre, o coronel Francisco de Paula Ferreira Lopes, os quais sucederam uns aos outros na forma que aqui são nomeados. Declaro que tenho uma filha legítima, de nome Dona Porcidônia Ferreira de Melo, casada com Francisco de Paula Ferreira de Melo, que há anos se acha alienado, a qual instituo minha universal herdeira do restante de meus bens, depois de cumpridas minhas disposições. Meu testamento mandará educar a custo de meus bens 3 netos, filhos de minha irmã e de meu genro, os quais são José, Francisco e Escolástica, fazendo todas as despesas, até que os 2 varões se formem no ramo das ciências que escolherem, e fazendo casar minha neta, para o dote da qual deixo 6 contos de réis, e seu casamento será o aprazimento de minha filha, de acordo com o meu testamento. Se, porém, ela se casar sem este aprazimento, ficará sem nenhum efeito o dote, que lhe deixo de 6 contos. Meus bens constam de uma lista que fica junto a este meu testamento, e dos mais que se acharem por meu falecimento. Deixo o espaço de 12 anos para a conta deste meu testamento, para que assim chegue o tempo para a educação de meus netos e casamento de minha neta. Minha filha e herdeira, neste espaço de tempo, gozará do uso de meus bens, para por ele ser tratada e alimentada decentemente, mas sem fausto. Sendo meu testamenteiro o administrador de tudo, e confio na amizade de cada um o bom andamento de tudo, deixo forra a minha escrava Jusiana, parda. Meus escravos José, Joaquim, servirão enquanto ela viver, e por sua morte serão forros. Estes escravos, José, Joaquim, são os que mais me servem de pajens. O testamento data de 6 de fevereiro de 1842. 2 anos e 2 dias após escrito o testamento, José Bento foi assassinado. Segundo Amadeu de Queiroz, foram apontados como envolvidos do assassinato Antônio de Barros e seu irmão, padre José Pedro de Barros Melo, um comandante superior da Guarda Nacional e outro vigário, encomendado da freguesia, ambos inimigos políticos do senador. Em 1884, a praça principal da cidade recebeu a designação Praça Senador José Bento, de autoria do vereador Joaquim Augusto Moreira de Queiroz. Nos arquivos do museu, encontramos um texto redigido por Alexandre de Araújo que conta a peregrinação dos restos mortais de José Bento. Primeiramente, foi enterrado na primitiva igreja, demolida em 1849. Depois seguiu para uma capela na Fazenda do Turvo, pertencente ao seu irmão, padre Joaquim Daniel. A fazenda foi vendida após o seu falecimento. Mais uma transferência para a casa de Miguel Constantino de Almeida Faria e Balbina Leite, sobrinha do senador. Após a mudança para São Paulo, os restos mortais de padre José Bento
foram para o cemitério velho do Alto das Cruzes, desativado em 1917. O cemitério localizava-se onde hoje é a atual prefeitura municipal. Em 1920, familiares e sobrinhos do senador pediram ao então cônego Furtado de Mendonça para guardar os despojos de suas vestes mortais em baú de folha na catedral, mas em 1947 tem início a demolição dessa igreja. Em 1949, os despojos são transladados para o atual cemitério, em sepultura res do chão. Em 1989, por iniciativa de Alexandre de Araújo, é construído um jazigo que corresponde à personalidade do ilustre senador. O jazigo foi abençoado pelo bispo Dom José d'Ângelo Neto. Esteve presente o professor Bento Faria Ferraz, sobrinho bisneto do senador. Alexandre de Araújo foi o idealizador de como, inclusive, seria a nova lápide. Nos nossos arquivos, encontramos o projeto com o desenho do jazigo de Senador José Bento. A inauguração do jazigo de José Bento ocorreu no dia 21 de outubro de 1989, às 16 horas, e constou, inclusive, da programação de comemoração do aniversário de 141 anos de Pouso Alegre. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Em 2015, a TV Câmara apresenta uma nova programação, com muito mais participação popular e interatividade com você. A cobertura diária das ações do Legislativo, a transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, as ações da ouvidoria do Legislativo, novos programas com as atividades do Museu Histórico e também da Escola do Legislativo, reportagens na rua com a cobertura dos principais fatos e notícias que interferem no dia a dia da população. TV Câmara 2015, levando o Legislativo até você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. O dia está por vir, o dia está por vir, um novo dia por vir. Estamos de volta com Nossa História. No programa de hoje você conhece a história de Padre José Bento. No nosso quadro de entrevistas, hoje recebemos o historiador Isaías Pascoal.
E para fazer essa entrevista, vou chamar agora a coordenadora do museu, Magda Amélia. É com você, Magda. Estamos aqui no nosso museu e hoje vamos conversar com o professor, historiador Isaías Pascoal. Isaías, seja bem-vindo ao nossa história de hoje. Bom dia, boa tarde a todos. Prazer muito grande estar aqui para essa nossa conversa sobre uma das pessoas mais importantes da história do sul de Minas e seguramente a pessoa mais importante da história de Pouso Alegre. Muito bem. Hoje falaremos sobre o padre senador José Bento. Aqui no nosso cenário temos uma parte da porta de sua casa, confeccionada em madeira de lei do século XIX. Bom, professor, gostaria que o senhor contasse para a gente qual foi a colaboração de José Bento para o desenvolvimento de Pouso Alegre. Eu acho que José Bento, a história de José Bento se confunde com a história de Pouso Alegre. Já começa que ele não era daqui, de Pouso Alegre, ele era de Campanha. José Bento nasceu no dia 6 de janeiro de 1785 em Campanha. Campanha foi o primeiro município do sul de Minas Gerais, se tornou município, se tornou vila, que era o nome que se dizia na época, em 1798, e praticamente toda essa região aqui do sul de Minas pertencia ao município, à vila de Campanha. Então José Bento ele é campanhense. Em 1807 ele foi estudar em São Paulo, foi fazer seminário em São Paulo. Lá ficou na casa do bispo de São Paulo, o bispo se chamava Dom Mateus, e quando ele terminou os estudos dele, ele solicitou ao bispo que erigisse, que criasse aqui em Pouso Alegre uma freguesia. Freguesia era um título para designar a presença de um padre, de um pároco fixo num determinado local. E o bispo o atendeu, e em 1811 foi criada a freguesia de Pouso Alegre e o José Bento foi nomeado o primeiro vigário, o primeiro pároco aqui de Pouso Alegre. A partir daí, Pouso Alegre e ele se dão as mãos até a morte dele em 8 de fevereiro de 1844. José Bento era uma pessoa inteligente, era uma pessoa com espírito de ação, um espírito de iniciativa muito intenso. Ele ajudou a traçar as ruas da cidade de Pouso Alegre, trouxe culturas, como culturas de chá para então freguesia. Foi o primeiro representante de Pouso Alegre na vila de Campanha como vereador. Só que a partir daí, a partir de 1824, ele como deputado, foi eleito deputado aqui pela região, a vida dele começou a tomar um outro rumo, então ele passou a dividir a sua vida entre o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e Pouso Alegre. Mas ele nunca se esqueceu de Pouso Alegre, sempre estava aqui, sempre trazendo novas coisas para cá, até costumes que ele via lá no Rio de Janeiro, bailes que eram dados lá, ele trazia para cá. Quer dizer, então, e evidentemente eu acho que a coisa mais importante que o José Bento fez para o Pouso Alegre foi a luta pela emancipação. Então, em 1831, isso aconteceu e, vamos dizer assim, eu entendo que José Bento foi o criador da vila de Pouso Alegre. É ele que deu ossatura, que deu força para que aqui crescesse bastante e, a partir de 1831, se tornasse um município independente. Sabemos que em 2010, uma pesquisa publicada pela revista Exame apontou Pouso Alegre como a cidade mais segura do país para os jovens. Temos também um grande desenvolvimento no setor industrial. Que paralelo podemos traçar entre todo esse desenvolvimento e o contexto em que Padre José Bento viveu? Eu acho assim, o tempo, a distância no tempo é grande, né? Mas eu entendo que o paralelo que nós podemos traçar é o desenvolvimento. O que de comum existe entre a época de José Bento e o que nós estamos passando hoje em Pouso Alegre, acho que se resume nessa palavra, o desenvolvimento. Embora lá atrás Pouso Alegre fosse uma região eminentemente agrária.
Hoje não, hoje a cidade tem um perfil industrial muito forte, o setor de serviços também bastante forte, quer dizer, nesse ponto houve uma mudança bastante acentuada, mas tanto lá atrás, quando Pouso Alegre era uma região agropecuária, quanto hoje, que já não tem mais a sua força econômica nesse setor, foram dois momentos de muito desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico que nós estamos presenciando hoje aqui na cidade, é evidente, não é de agora. Se a gente pegar os materiais que nós temos, nós vamos ver que desde a década de 70, ou seja, cerca de 40, 50 anos, dá a impressão que um furacão econômico passou por aqui. Na época de José Bento também foi assim. Então, é como se Pouso Alegre realmente olhasse para o futuro. Hoje a gente sente isso, que é uma cidade que cresce muito, que abriga muita gente que vem de diversas regiões, mas na época de José Bento, a população que aqui morava, e sobretudo José Bento, tinha também muita confiança no futuro de Pouso Alegre. Eu acho que o paralelo é esse. José Bento era empreendedor e um homem à frente de seu tempo. Conta pra gente um pouquinho sobre as características pessoais desse personagem tão importante aqui para a nossa história. Realmente, eu acho, quando eu analiso esta personalidade, essa pessoa, José Bento, eu fico impressionado com as suas características pessoais, porque me parece assim, olha, José Bento era um sujeito inteligente, ele era um sujeito empreendedor, cheio de iniciativa, trabalhador, sempre inovando, que são as características da pessoa empreendedora, né? E como exemplo desse espírito inovador, desse espírito empreendedor dele, eu citaria, por exemplo, o próprio fato dele aqui, quando Pouso Alegre era apenas uma freguesia, ele traçar as ruas, a praça da cidade, ele ter se lançado na política, ter sido vereador de Pouso Alegre na Câmara de Campanha, depois ter sido eleito deputado, seria hoje o deputado federal, na época não tinha essa nomenclatura, era deputado geral. E depois, em 1830, Pouso Alegre teve o primeiro jornal do sul de Minas. Veja, Pouso Alegre é 1830, nem emancipado era ainda. Era uma freguesia de Campanha, mas teve o primeiro jornal do sul de Minas, que saía 2 vezes por semana. Era publicado com tipografia própria. Esse jornal durou 1 ano e 2 anos depois, novamente o José Bento lançou um outro jornal, o Recopilador Mineiro, com tipografia própria, 2 vezes por semana. Imagine o que é, naquela época, publicar um jornal 2 vezes por semana. Hoje já é difícil isso, imagina naquela época. E eu acho que o momento mais alto da carreira do José Bento foi em 1834, quando ele foi eleito senador. Quer dizer, então, e não era um senador qualquer. José Bento era muito ativo, tanto na Câmara, quando ele era deputado, e depois no Senado. Quer dizer, então, quando você acompanha a atividade parlamentar dele, ele está presente na tribuna, ele participa dos movimentos, e alguns movimentos foram muito importantes. Quer dizer, uma pessoa assim é uma pessoa que demonstra ter muita criatividade, muito espírito de iniciativa, o empreendedor que você acabou de dizer. Então, olha, José Bento era inteligente, era cheio de iniciativa, e outro aspecto que me chama muita atenção, muito corajoso. Eu acho o José Bento corajoso até a imprudência. Eu acho que a morte dele se deve um pouco a isso. É um cara sem medo e por causa disso se expunha demais e acabou morrendo. Sim. Estamos aqui no Nossa História de hoje conversando com o professor Isaías sobre o padre senador José Bento. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fique com a gente.
2015, a TV Câmara apresenta uma nova programação, com muito mais participação popular e interatividade com você. A cobertura diária das ações do Legislativo, a transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, as ações da ouvidoria do Legislativo, novos programas com as atividades do Museu Histórico e também da Escola do Legislativo, reportagens na rua com a cobertura dos principais fatos e notícias que interferem no dia a dia da população. TV Câmara 2015, levando o Legislativo até você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. O dia está por vir, o dia está por vir, um novo dia por vir. Estamos de volta aqui no Nossa História, no Museu Histórico Municipal Tony Toledo, hoje conversando com o professor Isaías Pascoal. Isaías, conta um pouco sobre as ações de José Bento. Sabemos que ele foi político, foi um homem muito ativo, inclusive, na política, fundou jornais, inclusive imprimiu a Constituição de Pouso Alegre. Conta pra gente sobre essas ações. Olha, primeiro eu acho legal a gente pegar a primeira atividade de José Bento como homem religioso. José Bento saiu de campanha e foi para São Paulo para ser padre. E eu sinto que durante os primeiros 20 anos dele como padre, esse aspecto, 10, 20 anos, esse aspecto religioso foi muito forte. Basta dizer que ele conseguiu lá em São Paulo, com o bispo, na época, essa região nossa aqui do sul de Minas, pertencia ao bispado de São Paulo. E ele conseguiu, junto ao bispo, a criação da freguesia aqui em Pouso Alegre. Então, isso já demonstra esse espírito de ação que ele possuía. Mas eu sinto assim que na medida em que a gente vai caminhando no tempo, a partir de 1815, 1820, as atividades dele como político se sobrepõem e se tornam mais importantes que as atividades dele enquanto religioso. E repito o fato de que ele foi o primeiro vereador de Pouso Alegre na Câmara da Vila de Campanha. Depois ele se tornou deputado geral, foi eleito para 2 legislaturas e 2 vezes, portanto, ele foi deputado geral, deputado federal. E enquanto deputado geral, eu acho que merecem destaque as seguintes ações. Primeiro, a edição do jornal O Pregoeiro Constitucional. O Pregoeiro Constitucional durou 1 ano e começou a ser publicado em Pouso Alegre e região, não é só Pouso Alegre não. No dia 7 de setembro, olha a data significativa, 7 de setembro de 1830.
O jornal era muito crítico do imperador, Dom Pedro I. Na época, Dom Pedro não estava bem no Brasil e o jornal tece críticas violentas a Dom Pedro. Não era só característico do jornal do José Bento, não. Todos os jornais eram assim. Como eu disse, esse jornal durou 1 ano e, a seguir, em 1832, José Bento participou de um movimento muito importante lá no Rio de Janeiro, que foi uma tentativa até de golpe de Estado. A situação estava muito complicada e um grupo começou a se articular para dar um golpe de Estado. Ele esteve presente nesse grupo muito fortemente e, caso o golpe tivesse dado certo, eles iam implantar uma nova Constituição no Brasil. Essa Constituição seria mais liberal que a Constituição em vigor no Brasil na época, que era de 1824, que era uma Constituição mais conservadora. E ele se ofereceu para publicar, editar a Constituição aqui, na tipografia que ele tinha aqui do jornal O Pregoeiro Constitucional. E por isso, essa Constituição se chamou Constituição de Pouso Alegre. Ela não foi implantada porque o golpe de Estado não deu certo. Na última hora, membros do próprio grupo que estava articulando o golpe de Estado se desentenderam e acabou que não foi adiante. Em 1833, o José Bento voltou à carga e começou a editar um novo jornal, o Recuperador Mineiro, que durou 5 anos, foi até 1838. E como eu disse agora mesmo, em 1835, ele foi escolhido pelo governo regencial. Na época o Brasil era dirigido por um governo regencial, porque o Dom Pedro I tinha abdicado do poder, tinha deixado o poder, tinha ido embora para Portugal, e o filho dele, herdeiro do trono, era muito novinho, tinha pouco mais de 5 anos, então ele não podia ser imperador. Enquanto isso, o Brasil foi dirigido por uma regência composta de 3 políticos. Na época, a eleição para senador não era como hoje. Os 3 mais bem votados iam numa lista e o regente ou o imperador escolhia um. E o José Bento foi escolhido, entendeu? Então, a partir daí, ele se tornou senador e foi como senador até a morte dele em fevereiro de 1844. Quer dizer, então, me parece que em termos de política, essas foram as suas ações mais importantes. Lá no Rio de Janeiro, ele sempre foi uma pessoa muito atuante, participou de momentos importantes da vida política brasileira, e eu destaco aqui a participação dele na grande Revolução Liberal de Minas Gerais, de 1842, que sacudiu toda Minas Gerais, sacudiu aqui o sul de Minas, embora ele tenha sido um pouco crítico desta revolução. Mas aí, 1842 está muito próximo da vinda dele aqui para Pouso Alegre, e num contexto de muita crise, de muitos problemas que ele tinha aqui com os políticos da região e com vizinhos, acabou acontecendo a morte dele. Sim. Quem eram os amigos e as pessoas de confiança do padre José Bento? Olha, eu diria que pelo menos até 1838, José Bento tinha muitos amigos aqui em Pouso Alegre. E, evidentemente, ele tinha muitos colegas, muitos amigos, tanto em Minas Gerais quanto no resto do Brasil. E amigos de, vamos dizer assim, de primeira grandeza, políticos muito conhecidos. Aqui em Pouso Alegre, José Bento foi amicíssimo do padre Quadros Aranha, que foi mais tarde político, mas o ajudou na redação dos jornais que ele teve aqui. E fora aqui de Pouso Alegre, eu destacaria, por exemplo, a amizade que ele tinha com o presidente da província de Minas Gerais na época, um grande político brasileiro chamado Limpo de Abreu. Pouso Alegre foi amicíssimo do deputado e mais tarde senador José Custódio Dias, padre como ele. Foi muito amigo de Evaristo da Veiga. Evaristo da Veiga era o proprietário do jornal mais importante do Brasil na época, chamava-se Aurora Fluminense.
embora ele nunca tenha vindo a Minas Gerais antes de 1837, ele foi eleito 3 vezes deputado-geral aqui por Minas Gerais. O Evaristo tinha um irmão aqui em Campanha, e o José Bento era muito amigo do Evaristo da Veiga, mas eu diria que o maior amigo que José Bento teve foi o grande Padre Feijó. Feijó talvez seja o nome mais importante do período regencial do Brasil. Período regencial é o período que vai de 1831 até 1840. E Feijó foi uma figura muito destacada. Padre também, Diogo Antônio Feijó. Ele morava no interior de São Paulo e a gente sabe que muitas vezes o José Bento passava o Natal na casa do Padre Feijó. Há até uma carta em que o Padre Feijó, essa carta é conhecida, em que o Padre Feijó pede dinheiro emprestado para José Bento. Às vezes você pedir dinheiro emprestado é sinal de amizade, né? A gente não sabe se o José Bento emprestou, mas que o Padre Feijó pediu dinheiro emprestado, pediu. Quer dizer, o José Bento tem uma amizade com os nomes mais importantes da política brasileira da época. Bom, embora padre, sabemos que o senador Padre José Bento teve uma filha, né, e que ela o auxiliava nas suas ações. Conta pra gente sobre essa parte da história. Então, todo mundo sabia que o Padre José Bento tinha tido uma filha. Ela se chamava Posidônia, e o que a gente sabe é que ela sempre esteve ligada a ele, e muitas vezes o ajudava aqui na organização da vinda dele para cá, nas recepções que ele dava, nas festas que ele dava quando ele vinha do Rio de Janeiro para cá. Porque a gente não pode esquecer o seguinte, na época o parlamentar, deputado ou senador, tinha o tempo dele era diferente do de agora. Hoje o deputado vai para Brasília, volta no fim de semana, tem viagem de avião, a comunicação é fácil, o transporte é fácil. Na época não. Na época do Império, na época em que José Bento viveu, o período legislativo começava em maio e terminava em setembro. Quer dizer, quem era parlamentar ficava no Rio de Janeiro de maio a setembro. E depois terminava setembro, a não ser que fosse convocado para alguma coisa extraordinária, vinha para suas bases. Então, nos momentos em que José Bento estava aqui em Pouso Alegre, a filha o auxiliava em diversos afazeres. E entre os que a gente tem certeza, é na organização de recepções, de bailes e tudo mais. Esse comportamento do José Bento não difere do comportamento de uma boa parte dos padres da época. Era muito comum um padre ter filho, ter uma amante, era muito mais comum do que a gente pode pensar nos dias de hoje. Bom, José Bento previu que seria assassinado, tanto que ele fez um testamento e mencionou essa possibilidade no documento. Conta pra gente como se deu a morte do padre senador José Bento. Então, eu percebo assim, olha, que até 1837, além de ser um grande político, José Bento tinha uma inserção muito boa aqui em Pouso Alegre. Na época, até 1837, os políticos de Pouso Alegre e região estavam muito alinhados com ele, politicamente. José Bento era um liberal, ele pertencia à facção liberal e mais tarde ao Partido Liberal. Só que a partir de 1837, por uma série de coisas que não dá para explicar aqui, a política brasileira, mineira, começou a ter uma mudança. Os liberais começaram a perder terreno e os conservadores passaram a ganhar terreno. E ganharam terreno em Minas, em nível nacional, os conservadores chegaram ao poder. Em Minas, o irmão do Evaristo da Veiga, Bernardo Jacinto da Veiga, foi eleito presidente da província de Minas. E aqui na região, e sobretudo em Pouso Alegre, o grupo conservador passou a ter mais influência. Esse grupo conservador não tinha amizade com José Bento.
A partir deste momento começou uma dissensão, um conflito político muito intenso entre ele e esse grupo cada vez mais forte de conservadores na política aqui de Pouso Alegre. E esse conflito era um conflito que às vezes era muito mal educado, com palavrões, um conflito bastante agressivo. E para complicar a situação, nós sabemos que o José Bento tinha problemas com vizinhos, problema de terra, de demarcação de terra com os vizinhos. E como José Bento era um cara muito corajoso, como eu disse agora há pouco, José Bento era corajoso até a imprudência, a impressão que dá é que ele se achava inatingível. Ele era senador do Império. Então ele se expunha muito, e por mais que os amigos dele dissessem para ele tomar cuidado, ele se expunha demais. E aí, em virtude desta inimizade com o grupo político de Pouso Alegre e com seus vizinhos, o nível, o grau do conflito se intensificou, a agressividade aumentou, e ele, 2 anos depois de ausente de Pouso Alegre, desde 1842, 1844, ele veio para cá. Ele foi avisado por seus amigos no Rio e aqui em Pouso Alegre para ele tomar cuidado. Mas ele não ligou para isso, ele se expôs. E por causa disto, os vizinhos que tinham problemas de terra com ele armaram uma tocaia. Ele estava voltando para sua casa na parte da tarde, que provavelmente se situava ali no início do bairro Santa Doroteia, onde antes era o prédio da Volks. E ali os 2 irmãos o estavam esperando. Ele estava apenas com um escravo. Veja, ele ignorou a sua segurança. E ali houve uma troca de farpas verbais, e o vizinho sacou uma arma e atirou, o tiro acertou aqui na têmpora dele, ele caiu, levou um segundo tiro, e isso foi fatal para ele. Morreu no dia 8 de fevereiro de 1844. Os assassinos foram presos, mas o processo, a notícia da morte chocou Minas, chocou o Rio de Janeiro, evidentemente chocou Pouso Alegre, mas o processo da condenação dos seus inimigos foi muito instável, não foi uma coisa segura. Então ele teve que ser reaberto, os juízes tiveram que ser trocados aqui em Pouso Alegre. Há uma ideia de que os inimigos políticos de José Bento tenham tido participação, pelo menos na montagem de um clima para que esses vizinhos o matassem, mas isso é apenas no terreno da conjectura, a gente não tem provas a respeito disso. Tanto que os inimigos políticos do José Bento não foram condenados só os assassinos mesmo, mas os inimigos políticos não. E, infelizmente, a partir de 1844, 1850, a memória de José Bento caiu no esquecimento. É impressionante isso, porque uma pessoa da estirpe, da grandeza de José Bento, por uns 30 anos ficou praticamente desconhecido aqui. Vamos dizer assim, a ressurreição da memória de José Bento se deveu ao vereador Joaquim Queiroz, que uns 40 anos depois da morte dele propôs uma data comemorativa do que ele teria feito que ele fez aqui para o Pouso Alegre. E em 1932 o irmão do Joaquim Queiroz, o Amadeu de Queiroz, escreveu uma bela biografia do José Bento com esse título, O Senador José Bento. Hoje, ainda bem, eu acho que Pouso Alegre aprendeu a reverenciar o que eu acho que é o seu maior personagem político. Nós agradecemos a sua presença aqui no nossa História de hoje. Vamos ficando por aqui. Queria dizer que o museu está de portas abertas para você, professor Isaías, e para todos que estão nos assistindo. Voltamos agora ao estúdio. É com você, Cristiane. Obrigada, Magda, pela entrevista com o nosso grande parceiro Isaías Pascoal.
E aí, pessoal, gostaram da nossa história de hoje? Semana que vem tem mais. E lembre-se, essa não é uma história qualquer e ela merece sim ser preservada, ser guardada. Mais do que isso, ela merece ser contada e compartilhada com cada um de vocês, porque afinal de contas, essa é a nossa história. Te espero na próxima semana.